Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Bom, este vídeo, pessoal, é um vídeo de correção, de análise sobre o texto que vocês me entregaram a respeito do conto A Fuga, da Clarice Lispector. Então, o que eu quero? Quero que vocês assistam a este vídeo e que vocês vão lá mexer no texto de vocês, fazer considerações, inserir informações, porque isso é muito importante. Esses registros, eles são muito importantes para os nossos estudos, tá? Lembrando que este ano é o centenário de Clarice Lispector e ela vai cair, tá? Ela vai cair em todas as provas possíveis e imagináveis, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, presta atenção. Este texto é um conto psicológico. Então, o conto psicológico é um texto que acontece muito mais dentro da cabeça da personagem do que fora realmente. Então, todos os acontecimentos, eles acontecem muito mais dentro da ideia, do pensamento, dos sentimentos dela, do que fora. Você vai perceber que a narração ela começa em terceira pessoa, alguém que está fora do texto. Só que os pensamentos da protagonista, eles vão atropelando a narração. Então, de vez em quando você tem trechos em terceira pessoa, trechos em primeira, isso meio que confunde o leitor. Mas isso é um traço típico de contos psicológicos. Isso acontece muito, tá, gente? Bom, vamos lá. O texto acontece, ele inicia em plena ação. Então, ele não inicia lá do comecinho, no momento em que ela tem a epifania. Não. O texto já inicia em plena ação, no momento em que ela já está em fuga. Então vamos falar um pouco dessa fuga. Ela está fugindo do quê? Ela está fugindo da antiga vida dela. Então ela está tentando fugir daquilo. Só que essa fuga, gente, ela acontece muito mais na cabeça dela do que efetivamente ocorre, porque ela não foge coisa nenhuma. Ela só dá uma escapulida, ela só vai até ali e volta para casa. Então o texto começa com ela na frente do mar, à frente do mar, vendo aquela imensidão e pensando nas possibilidades de libertação dela. Por quê? Porque ela é uma mulher que passou 12 anos à frente da janela, vendo as pessoas passarem, as coisas acontecerem, a vida passar e ela não fazer nada. E o que acontece aí? Ela, à frente do mar, ela percebe que ela não se aceita mais, né? E ela não aceita mais aquela vida e há aquele casamento que ela supõe que não é um casamento bacana, porque ela diz, dentro do pensamento dela, ela diz que o marido era um homem sólido e cartesiano. O que acontece aí? Neste momento do mar, ela avista um homem gordo e o que este homem faz com que ela se lembre dos 12 anos, que ela se lembre de quando ela era criança, ela começa a divagar, né? Ela fala que ela vai a um hotel, né? E ali no hotel ela encontraria a cama bem arrumada, né? A roupa de cama cheirosa. Só que ela não se hospeda no hotel, né? Por que não? Porque ela vê que ela não tem dinheiro. E a ideia dela era passar a noite no hotel e pela manhã pegar um navio que saía de manhã dali do mar, né, do porto, e ir embora para sempre. Só que ela percebe que ela não tem dinheiro nem para se hospedar no hotel de primeira classe, né, e nem para ir embora. E ela percebe que, oh meu Deus, eu posso ser reconhecida por algum conhecido do marido, porque como ela estava num hotel muito popular, ela poderia ser reconhecida ali, né? E ela percebe que as pessoas naquela hora da noite, vendo uma mulher que poderia ser casada, sozinha, andando no mar, ela percebe que as pessoas estranhavam a presença dela sozinha no meio da noite, né? Ali naquele hotel ou depois ali no mar, né? Ou nos lugares onde ela tenha passado, ela percebeu esse olhar de estranhamento das pessoas. Só que ela resolve voltar para casa, porque ela não tem dinheiro. E aí, o momento de epifania acontece no meio do texto. Por quê? No meio do texto vai ter um parágrafo que começa assim: como foi que isso aconteceu?
E ela fala que teve um estrondo na casa dela, que ela sentiu os pingos da chuva caindo mais forte e que ela percebeu ali que ela tinha que fugir. Ela juntou todo o dinheiro, saiu com a roupa do corpo e foi embora. Então o começo do texto, ele está no meio, né? Que é o momento de epifania, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, tem um estrondo na casa, ela pega o dinheiro e vai embora. Então esse é o momento de epifania, o texto começa ali. E aí ela sai, ela vai para o mar, aí ela faz todas essas, ela consegue imaginar a vida dela longe daquilo tudo, só que ela volta para casa. E ela volta para casa antes realmente de dormir, né? E ela fala pro marido, olha, você não viu que eu mandei um recado que eu ia chegar mais tarde? Ele nem se deu conta disso. Aí ela vai deitar, pede para ele apagar a luz, ela veste o seu pijama comum e indo dormir, ela percebe que o navio se afasta cada vez mais. Que é esse navio, que é o navio que representa a libertação dela. Então esse navio vai embora cada vez mais da vida dela, essa ideia de libertação vai embora cada vez mais da vida dela. Só que o que acontece? Ela volta para casa, só que ela não volta mais a mesma. Quando ela teve esse momento de epifania, ela foi para a rua, para frente do mar e pensou em tudo isso e vivenciou tudo isso dentro dela, quando ela volta, ela não volta mais a mesma, ela volta a outra. Porque ela não se aceita mais. E aí, quando ela vai dormir, ela percebe que aquilo é impossível, né? Que aquele sonho de se libertar daquela vida e daquela situação é impossível. O navio vai embora, né? Cada vez mais. Bom, epifania, a gente já encontrou. Estranhamento. Então, existem dois estranhamentos no texto. O primeiro estranhamento é o dela com ela mesma. Que ela se estranha, ela não quer mais ser aquela mulher presa, ela quer ser uma mulher livre. Então, existe um estranhamento interno, que a gente já estudou com a professora Noemi Jaffe, né? Que em Clarice é muito comum, essa questão do estranhamento. Então, ela se estranha porque ela não quer mais ser aquela que fica à beira da janela, ela quer ser outra. E existe um suposto estranhamento do mundo em relação a ela. Por quê? Ela diz que quando ela está na rua, sendo essa mulher livre, né, as pessoas a olham com um certo estranhamento. Nossa, uma mulher a essa hora, sozinha, deve ser casada, que estranho. Então existe um estranhamento do mundo em relação a ela quando ela está dentro dessa perspectiva de ser livre. Porque ela sendo ela normal, o mundo não estranha. Mas ela sendo essa mulher livre, o mundo estranha. Então o que você tinha que colocar na tua análise para mim? Duas coisas. A epifania, né? Em que momento acontece esse estalar dela, que foi justamente quando a casa dá um estrondo, né? E ela resolve fugir embora daquilo tudo. E o estranhamento, que acontece o estranhamento dela com ela mesma, porque ela não aceita mais ser aquela mulher, e do mundo em relação a ela, porque o mundo não aceitaria essa mulher livre que ela gostaria de ser, ou que ela já era, mas gostaria de viver. Espero ter ajudado.